Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos do terceiro médio A, Matemática, apostila 5, aulas 35, 36, 37, 38, 39 e 40, sólidos e outros sólidos de revolução e sistemas de coordenadas. Bom, então, entrando aqui então das nossas informações, ele vai falar um pouquinho sobre sólidos de revolução. Bom, você já reparou que a maior parte das embalagens de produtos são sólidos redondos? De certa forma, eles possuem um eixo central, onde o sólido apresenta uma simetria em relação a esse eixo. Bom, esses sólidos são chamados de sólidos de revolução. Todo sólido de revolução é obtido a partir da rotação de uma curva ou de uma figura em torno de um eixo, chamado eixo de rotação. Por exemplo, ao se rotacionar um quadrado em torno de um de seus lados, obtemos o seguinte sólido. Então, pense aqui nesse quadrado. Na hora que eu giro esse quadrado, eu vou montando este sólido aqui. Note que, nesses sólidos, a superfície lateral não pode ser dividida em faces. Assim, para se obter a área dessa superfície, é necessário planificar o sólido obtido. Nessa seção, conheceremos alguns dos sólidos de revolução mais frequentes em provas e no cotidiano, que são os sólidos obtidos pela rotação de um triângulo em torno de um de seus lados, ou pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos, ou ainda de um semicírculo em torno do seu diâmetro. Esses sólidos são chamados de cilindro de revolução, cone de revolução e esfera, respectivamente. Bom, cilindro de revolução é todo sólido obtido a partir da rotação completa de um retângulo em torno de um de seus lados, conforme mostra a figura. Então, nós temos aqui a rotação completa, né? Ele vai girando, 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 e aqui ele forma esse sólido. Planificando esse sólido, obtemos, então, como se a gente cortasse ele e tirasse aqui, a capinha, né? Então, ele tem aqui, o comprimento e o raio, né? A partir da figura anterior, construímos a tabela. Então, nós temos a área da base, é um círculo. A área da base, πr ao quadrado. A área da superfície lateral é um retângulo, ou seja, o comprimento aqui, né? 2πr vezes a altura, né? Então, 2πr vezes a altura. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total, a área lateral mais a base, mais a base. A área da seção meridiana é um retângulo. A área da seção meridiana, 2 vezes o raio vezes a altura. E o volume vai ser a área da base vezes a altura. Um cilindro é dito equilátero se a seção meridiana for equilátera, ou seja, se o diâmetro do círculo da base e a altura do cilindro tiverem a mesma medida. Cone de revolução é todo sólido obtido a partir da rotação completa de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos, conforme mostra a figura. Então, eu tenho um triângulo retângulo, ele vai girando e aí ele forma esse cone de revolução. Bom, planificando esse sólido, obtemos. Então, na planificação, nós temos as figuras seguidas. E aí ele fala para a gente, a figura anterior, construímos a tabela. Então, relação importante, é um triângulo retângulo. Então, eu tenho h ao quadrado mais r ao quadrado. Então, h ao quadrado mais r ao quadrado é igual a g ao quadrado. Teorema de Pitágoras. A área da base é um círculo, logo, πr ao quadrado. A área da superfície lateral é um setor circular, ou seja, a área lateral seria πr vezes g. A área total seria a área lateral mais a área da base. A área da seção meridiana é um triângulo isósceles e, nesse caso, raio vezes altura. O volume é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. E, nesse caso, a área central do setor seria o ângulo igual a 2πr dividido por g, em radianos, lembrando disso. Bom, um cone é dito equilátero se a seção meridiana for equilátera, ou seja, se o diâmetro do círculo da base e a geratriz do cone tiverem a mesma medida. Agora a gente vai para as aulas 37 e 38, outros exemplos de sólidos de revolução. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tronco de cone. Tronco de cone é todo sólido obtido a partir da rotação completa de um trapézio retângulo em torno do lado perpendicular às bases
conforme mostra a figura. Então, nós temos aqui um trapézio, ele girou o trapézio e ele vai formar esse tronco aqui de cone, ok? Bom, planificando esse sólido, nós temos essa figura aqui, perfeito? Observe ainda a sequência de figuras. Então, ó, repara que ele me mostra aqui, ó, como se eu estivesse cortando, ok? O cone, e aí ele deixa apenas o tronco. Bom, ao seccionarmos o cone 1 com um plano B, paralelo ao plano alfa, que contém a base do cone, obtemos um cone menor, o cone 2, e na parte inferior, o tronco do cone. Assim, todo tronco de cone pode ser entendido como uma diferença entre dois cones semelhantes. Por se tratar de figuras semelhantes, é conveniente lembrar que, sendo K uma razão de semelhança entre segmentos de dois sólidos semelhantes, então a razão de semelhança entre as áreas das superfícies dos sólidos é dada por K ao quadrado. Além disso, a razão de semelhança entre os volumes desses sólidos é dada por K ao cubo. A esfera é todo sólido obtido a partir da rotação completa de um semicírculo em torno do seu diâmetro, conforme mostra a figura. Então, eu tenho um semicírculo, ela vai rotacionar e aí ela vai formar uma esfera. Legal! A esfera é um sólido que fascinou e intrigou os geômetras desde a antiguidade, não só pelo fato de a Terra ter o formato aproximado de uma esfera, mas pela complexidade que se tinha ao encontrar expressões que permitissem calcular áreas e volumes de esferas. Ao seccionarmos uma esfera, formamos sempre um círculo cujo raio R será sempre menor ou igual ao raio R maior da esfera. Bom, considere a tabela. Então, nós temos aqui, raio da secção esférica seria R ao quadrado mais D ao quadrado é igual a R maior ao quadrado. A gente tem aqui a informação, ó, hipotenusa, cateto e cateto. A área da superfície esférica seria 4 vezes πr ao quadrado. E o volume da esfera, 4/3 vezes πr ao cubo. Então, é importante a gente decorar aqui as formulinhas, ok? Bom, muitos matemáticos se propuseram a demonstrar essas expressões. A leitura complementar apresenta uma demonstração possível. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de Cavalieri e o volume de uma esfera. Bom, Bonaventura Cavalieri foi um matemático italiano, discípulo de Galileu Galilei, que trabalhou em diversos problemas relacionados aos números infinitesimais, incluindo suas aplicações na geometria. Um dos princípios de Cavalieri mostra que dois sólidos, construídos sobre a região formada por dois planos paralelos, terão o mesmo volume C, e somente C, as áreas das seções formadas nos sólidos a partir de planos paralelos aos dois planos forem sempre iguais. Em outras palavras, dois sólidos de mesma altura terão o mesmo volume C, e somente C, suas seções planas tiverem áreas iguais para qualquer seção dada. E aí a gente tem os exemplos deles aqui. Muitos matemáticos gregos, como Eudoxo, Demócrito e Arquimedes, já usaram esse princípio para calcular volumes de sólidos, como o cilindro e o cone. Podemos aplicar esse princípio para calcular o volume de uma esfera de raio R. Veja, considerando uma esfera de raio R e uma anticlepsidra, sólido gerado a partir de um cilindro equilátero, de onde se retiram dois cones opostos pelo vértice, cujas bases coincidam com a base do cilindro, ambas apoiadas no mesmo plano. Ao seccionarmos ambos os sólidos com o plano alfa, paralelo ao plano de apoio dos sólidos, temos a figura. E aí a gente determina aqui essa figura, reparem que nós temos os triângulos dentro delas, ok? Bom, e aí a gente fala, na esfera, o plano alfa determina um círculo de raio S, tal que S ao quadrado mais H ao quadrado é igual a R ao quadrado, ou seja, S ao quadrado é igual a R ao quadrado menos H ao quadrado. Assim, a área desse círculo seria π vezes S ao quadrado, ou seja, π vezes R ao quadrado menos H ao quadrado. Na anticlepsidra, o plano alfa determina uma coroa circular de raio R e T. Da semelhança de triângulos, nós temos T igual a H. E, portanto, a área dessa coroa é π vezes R ao quadrado menos T ao quadrado, que nesse caso, π é R ao quadrado menos H ao quadrado. Então, de 1 e 2, temos que esses dois sólidos possuem a mesma altura e a mesma área da seção paralela, pois A1 é igual a 2. Logo, o princípio de Cavalieri, temos que o volume da esfera é igual ao volume da anticlepsidra. Tal volume pode ser calculado subtraindo do volume do cilindro de raio R e altura 2π, dois cones de raios da base, medindo R, e a altura também medindo R. Logo, vamos entender. O volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone.
determinando aqui, nós determinamos então que o volume da esfera vai ser 4πr ao cubo, ok? E aí, claro, ele vai determinar algumas outras áreas, mas nesse momento para a gente não é tão interessante. A ideia principal é que a gente decore a formulinha das áreas, ou seja, nesse caso aqui, para cálculo da superfície esférica, 4πr ao quadrado, ok? Legal! A gente vai entrar também agora nas aulas 39 e 40, vai falar um pouquinho sobre o universo cartesiano. Então, o surgimento da geometria analítica se deve a dois importantes nomes da história francesa, Pierre de Fermat e René Descartes. Embora graduados em Direito, os dois muito contribuíram para a matemática da época. O primeiro, na ideia central de associar equações às curvas, divulgada num trabalho chamado Introdução aos Lugares Geométricos, Planos e Sólidos, de 1629. O segundo, na semiótica da notação algébrica, exposta no trabalho A Geometria, um dos apêndices do livro Discursos sobre o Método, para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência, de 1637. Pierre Fermat nunca divulgou seus trabalhos em matemática, por isso, muitas de suas descobertas limitaram-se a manuscritos e cartas enviadas a amigos. Em 1629, no trabalho Introdução aos Lugares Geométricos, Fermat introduziu a ideia de eixos perpendiculares e escreveu equações da reta, da parábola, da circunferência e da elipse. Veremos como a ideia de equacionar curvas pode resolver rapidamente diversos problemas da geometria euclidiana, plana e espacial. Bom, sistema de coordenadas cartesianas. Embora o nome cartesiano faça referência a René Descartes, foi Pierre de Fermat quem introduziu um sistema de coordenadas baseados em eixo. Como foi visto anteriormente, um eixo coordenado representa uma régua, que associa a cada número x um ponto de uma reta dada. Óbvio, isso aqui vocês já viram, né? E é uma revisão bem simples. O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares entre si. Cada dupla de números reais, x e y, representa um único ponto do plano, conforme a figura. E aí nós temos aqui os pontos do plano, indicando aqui. Perfeito? Legal. Analogamente, o espaço cartesiano é formado por três eixos 2 a 2 perpendiculares entre si. Cada tripla de números reais, x, y e z, representa um único ponto P do espaço, conforme a figura. E aí nós temos aqui os pontos, ok? O eixo x é chamado de eixo das abscissas, o eixo y, o eixo das ordenadas, e o eixo z de eixo das cotas, ok? Localizando os pontos no sistema de coordenadas. O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares que dividem esse plano em 4 regiões chamadas de quadrantes. A figura a seguir mostra esses quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Em cada quadrante, a abscissa ordenada do ponto pode ser positiva ou negativa. Note-se ainda que todo ponto pertencente ao eixo y, ao eixo x, é da forma x e 0. Todo ponto pertencente ao eixo y é da forma 0 e y. Todo ponto pertencente à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes ímpares, é da forma x, x. Todo ponto pertencente à bissetriz do segundo e quarto quadrantes pares, é da forma x e menos x. E aí ele determina aqui um desenho para que vocês possam observar melhor. Segmentos orientados. A grande contribuição de René Descartes para a geometria analítica foi introduzir a ideia de associar equações às curvas. Isso só foi possível devido à noção de segmento orientado. Dados dois pontos A, xa e B, xb, define-se diferença dos pontos A e B como sendo B menos A, ou seja, xb menos xa. Assim, as coordenadas dos segmentos orientados de A até B são dados por de A até B é igual a B menos A, enquanto de B até A é igual a menos B. Note que os segmentos de A até B e BA não são iguais, pois possuem coordenadas diferentes. Por exemplo, nós temos o A 1 e o B 4. De A até B, 4 menos 1 igual a 3. E de B até A, 1 menos 4 menos 3. O A menos 1 e o B 3. De A até B, 3 menos 1 é igual a 4. De B até A, menos 1 com menos 3, menos 4. Frequentemente, representa-se a diferença xb menos xa por ΔX. Note que o comprimento do segmento de A até B é dado por módulo de B menos A igual a módulo de ΔX. Podemos ainda definir a diferença dos pontos para dois pontos, A, xa e YA e B, xb e YB, do plano como sendo B menos A, ou seja, xb menos xa e YB menos YA.
e ainda definir a diferença dos pontos para 2 pontos, ou seja, o A vai ser XA, YA e ZA, e B, XB, YB e ZB, do espaço como sendo B menos o A, então XB menos XA, YB menos YA e ZB menos ZA. Ponto divisor e ponto médio de um segmento. Considere a seguinte figura que contém os pontos A, B e o ponto médio M do segmento AB. Nós temos aqui esse ponto. Como M é o ponto médio de A até B, devemos ter AM é igual a AMB. Usando o conceito de segmento orientado, nós temos que M menos A é igual a B menos M, ou seja, XM menos XA e YM menos YA é igual a XB menos XM e YB menos YM. Portanto, devemos ter XM menos XA é igual a XB menos XM. XM vai ser XA mais XB dividido por 2. YM menos YA é igual a YB menos YM. Logo, meu YM vai ser YA mais YB dividido por 2. Assim, o ponto médio de M de um segmento AB é dado por... Então, nós temos aqui, ponto médio XA mais XB dividido por 2 no plano. XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2 e no espaço nós temos as 3 informações, perfeito? Uma das vantagens de usar o conceito de segmento orientado é que, para qualquer ponto P pertencente ao segmento AB, é possível obter as coordenadas de P a partir da razão AP dividido por PB. Uma aplicação interessante dessa ideia é obter as coordenadas do baricentro, encontro das medianas, de um triângulo ABC em função das coordenadas dos vértices A, B e C. Observe a figura onde G representa o baricentro do triângulo ABC. Ok? Sendo D o ponto médio de BC, devemos ter AG igual a 2 vezes GD. Usando o conceito de segmento orientado, nós temos G menos A é igual a 2 vezes D menos G, ou seja, XG menos XA, YG menos YA, igual a 2 vezes XD menos XG e YD menos YG. Portanto, devemos ter XG menos XA igual a 2 vezes XD menos XG, ou seja, meu XG vai ser igual a XA mais 2 vezes XD dividido por 13. Como D é o ponto médio de BC, nós temos XD igual a XB mais XC dividido por 2. E assim, 2 vezes XD é igual a XB mais XC. Substituindo, temos XG é igual a XA mais XB mais XC dividido por 3. Logo, o baricentro do triângulo ABC é dado por, então, a soma das informações dividido por 3, de X. A soma das informações de Y dividido por 3 no plano. No espaço, a mesma informação, porém, os 3 informações, né? Tanto de X, quanto de Y, quanto de Z. Perfeito? Bom, pessoal, nesse momento, vou pedir para que vocês resolvam os exercícios para casa. Então, das aulas 35 e 36, páginas 18 a 20, os exercícios do 1 ao 4, das aulas 37 e 38, páginas 21 a 23, os exercícios do 1 ao 5, das aulas 39 e 40, das páginas 24 a 27, os exercícios do 1 ao 4. Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para duvidas3medio@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, aguardo todos vocês em uma próxima aula. Tchau, tchau!